Olá para você, a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o evangelista Aguinaldo de Alcântara, aqui da cidade de Mirante da Serra, Rondônia. E eu quero dizer para você uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Eu quero deixar uma palavra para você que está escrita no livro de Salmos, de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Neste momento estou aqui de joelho, aqui na igreja. O nome do nosso ministério é Igreja Missionária Mensageiro de Jesus Cristo, o Libertador, que está situada aqui em Mirante da Serra, Rondônia, da qual eu sou pastor da igreja aqui, né? Nós cuidamos aqui da obra do Senhor, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui na frente da obra, juntamente com nossos irmãos e obreiros da obra de Deus, amém? A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando Davi disse essa palavra, ele estava referindo o que Deus era na vida dele. Quando ele dizia o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo o quê? O Senhor é o meu guardião, o Senhor é o meu protetor. Porque, voltando na questão das ovelhas, por que as ovelhas do campo têm que ter um pastor que cuida delas? Para livrar elas dos lobos, para livrar elas do ataque dos leões, para livrar elas do ataque de animais ferozes. Então, quando na questão espiritual, por que nós temos um pastor? Porque ele é o nosso guarda. Ele é que nos guarda, Ele é que nos livra, Ele é que nos protege, é Ele que está conosco a todo tempo. Louvado seja Deus. Então, se o Senhor está conosco, que mal pode nos acontecer? Uma vez a Bíblia fala que Eliseu estava junto com Geazi sobre o monte, e os inimigos estavam ao redor do monte para tentar matar Eliseu, para tentar tirar a vida de Eliseu. Só que a palavra de Deus diz assim, que quando eles estavam tentando ali subir no monte ali para tentar pegar Eliseu junto com seus companheiros, a Bíblia diz que Geazi ficou com medo. A Bíblia diz que Geazi falou: Eliseu, homem de Deus, nós vamos perecer. Olha só, os inimigos estão ao redor do monte para tentar subir, para tentar tirar a nossa vida. Só que a palavra de Deus diz assim, que Eliseu olhou para ele e disse: olha, e colocou a mão sobre ele e disse: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja quem está conosco. Louvado seja Deus. Yarai de Kefaço Arabarrai. A Bíblia diz assim, que quando o Senhor abriu os olhos de Eliseu, a Bíblia fala assim que quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, Geazi viu ao redor do monte cavalos e cavaleiros de fogo ao redor deles. Por quê? Então Eliseu olhou para Geazi e disse: olha, Geazi, maior é quem está conosco do que aquele que está com eles. Do mesmo jeito, se você tem um pastor, assim como o salmista Davi disse na sua palavra, se você tem um pastor no céu e que está do teu lado a todo tempo, porque Jesus disse que quando ele fosse subir para o céu, ele iria enviar o Consolador,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode ver, não pode estar com ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: porque o mundo não conhece, mas eu e você, nós conhecemos esse pastor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele disse que nada nos faltará, ele estava querendo dizer o quê? Que as nossas necessidades, as nossas precisão, Deus conhece toda. Quando Jesus foi para o céu, ele disse: olha, eu não vou rogar ao Pai a favor de vós, porque o Pai sabe do que vós precisa e do que vós necessita e do que vós estáis precisando receber da parte dele. Quando a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 6, quando os discípulos estão preocupados com o que comer, com o que vestir, a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que vai ser de nós? Jesus olhou para ele e disse: aquele que larga pai, mãe, mulher, marido, esposo, pelo reino de Deus, receberá muito mais nesse ou naquele. Ele não estava mandando nós abandonar nossos familiares, ele estava querendo dizer que se nós colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vai ser abençoado. Então logo após ele conta uma parábola dizendo: olha, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, as aves não fiam, não tecem, olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Ele estava querendo dizer que se nós que servimos a Deus, que confiamos no Senhor, que colocamos a nossa confiança inteiramente em Deus, arai de que faço arabarrai, nós vamos ser abençoados acima de tudo. Assim como ele cuida das aves do céu, ele vai cuidar de nós. Assim como ele trata das aves do céu, ele vai tratar de nós. Assim como ele está mandando alimento para as, porque ele diz, porque o Pai as alimenta, Deus, ele alimenta as aves do céu. E nada me faltará. Quer dizer, a Bíblia fala, irmão, eu nunca vi um justo passar necessidade e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se você confia inteiramente em Deus, a tua descendência vai ser abençoada como a areia do mar, porque nós pela fé somos descendência de Abraão, somos filho de Abraão através do sacrifício de Jesus, porque a palavra de Deus diz assim, que foi através do sacrifício de Jesus que nós nos tornamos filhos de Abraão. Então, se nós somos filhos de Abraão pela fé, nós temos as mesmas bênçãos que o povo de Israel tem, falando financeiramente e espiritualmente. Mas nós temos que confiar, nós temos que lutar, nós temos que ir atrás, nós temos que trabalhar, nós temos que ir atrás do nosso objetivo, acreditando, não olhando para aqueles que não acreditam em nós, porque se nós olhar para esse ou para aquele, nós não vamos conseguir a bênção, nós não vamos conseguir a vitória, nós não vamos conseguir a nossa casa, o nosso carro, o nosso veículo, nós não vamos conseguir se nós olhar para as pessoas que me olham e que te olham muitas das vezes com um olhar de deboche, com um olhar, como que se diz, de zero à esquerda, porque Deus é o que nos protege e nada nos faltará. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse mais: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ali ele está falando de paz, ele está falando de alegria, ele está falando de regozijo, ele está falando de autossatisfação. Quem está com Jesus é autossatisfeito. Se você ainda não é autossatisfeito, é porque você ainda não tem o Senhor por completo na tua vida, porque se nós temos o Senhor por completo na nossa vida, nós somos autossatisfeitos. A maior alegria nossa não pode ser o dinheiro,
não pode ser a esposa, não pode ser o seu marido, não pode ser a sua família. A nossa maior alegria tem que ser o Senhor Jeová. A Bíblia fala no livro de Abacuque, no capítulo 3, ainda que falte fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e as vacas sejam arrebatadas do curral, e as ovelhas da malhada, se percam, mesmo assim eu louvarei o Senhor. Então Abacuque estava dizendo que o Senhor era a porção dele, o Senhor era quem estava, era o bem maior da vida do profeta Abacuque. Ele disse mais, ali na palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quer dizer, ainda que nós passemos por um momento que nós muitas das vezes pensamos que não vai conseguir, que vai acabar, que está tudo derrotado, o temor, o medo entra no nosso coração, mas nós temos que fazer o quê? Saber que Ele está conosco. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, ou seja, não vou ficar com medo, eu vou acreditar, eu não vou duvidar, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, quem é? Deus, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Para que servia a vara? Para livrar o animal do perigo. Para que servia o cajado? Para tirar o animal de dentro da cova. Quando a ovelha estava ali, quando a ovelha estava passeando pelo pasto, o que acontece? A Bíblia fala, quando a ovelha caía dentro do buraco, o pastor sempre tinha um cajado em sua mão. O cajado era uma vara que tinha tipo um anzol na ponta assim. Para que servia aquele anzol? Para tirar a ovelha de dentro do buraco. Porque a mão do pastor muitas das vezes não alcançava, mas só que o cajado, arabará e dequefá, só alcançava. O que Deus nos faz entender com essa palavra? O pastor muitas das vezes sozinho ele não consegue, mas com a palavra, que é o cajado, que é o poder, que é a ferramenta de tirar você de dentro do buraco. Se você olhar para essa palavra e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você vai conseguir sair de dentro do buraco, vai conseguir sair de dentro do poço que você caiu muitas das vezes por desobediência, por se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Que essa palavra fica no teu coração, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Meu Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, meu Deus querido, abençoar, Senhor, essa pessoa neste momento, que está, Senhor, vendo esse vídeo, arai de que faço, arabarrai. Meu Deus do céu, entra, Senhor, meu Deus, com providência na vida dessa pessoa, meu Deus, curando essa pessoa, tocando, repreendendo todo mal contra a vida dessa pessoa agora. Meu Deus querido, abençoando a vida dela, que ela possa reconhecer que o Senhor é o pastor que guarda, que livra e que protege ela, em nome do Senhor Jesus.